Hey guys, welcome back to my channel. Sejam bem-vindos ao meu canal e hoje eu tô aqui para continuar a falar sobre a minha trajetória com o inglês. No primeiro vídeo eu falei para vocês sobre como foi a minha trajetória até o inglês, falei sobre a minha adaptação nos Estados Unidos, como foi a escola, como era a escola e finalizei falando sobre eu formando no ensino fundamental. Nesse vídeo agora eu vou falar para vocês como foi a minha adaptação aqui no Brasil. Em 2008 nós resolvemos voltar para o Brasil, logo após eu ter formado no ensino médio. Meus avós começaram a ter alguns problemas de saúde que fez com que a gente voltasse. Então eu era muito nova para morar com algum conhecido lá, então devido a isso meus pais resolveram me trazer com eles de volta. Minha adaptação aqui no Brasil foi muito difícil, eu fiquei muito triste, meio que de uma certa forma com um pouco de depressão. Eu não queria sair de casa, eu chorava muito, eu ficava só dentro do quarto e foi um período muito difícil para mim. Eu estava sentindo muita falta dos meus amigos e por tudo ser muito novo, eu tive muita dificuldade. Mas com o tempo eu fui me soltando e as coisas foram ficando melhor. Eu comecei a sair mais para visitar meus avós, minha tia, meus primos, e isso foi me ajudando. Quando nós voltamos, eu fiquei sem estudar, devido ao ano letivo já estar encerrando, faltava 1 ou 2 meses para encerrar. As escolas falaram para eu iniciar quando o ano retornasse. Quando o ano começasse, na verdade, então eu fiquei ali alguns meses sem estudar. Quando eu iniciei a escola, eu tive muita dificuldade porque eu não sabia falar português direito. Um detalhe que eu não falei para vocês foi que por eu ter só amigos americanos e ter só aquela vivência americana e o único contato que eu tinha com a língua do Brasil eram meus pais, eu não praticava muito bem, eu não falava muito, tanto que eu falava algumas coisas em inglês com os meus pais, eles entendiam. Então eu fui forçada a aprender o português assim da noite pro dia. As pessoas ficavam rindo muito de mim, porque eles não entendiam o que eu falava tudo errado e, nossa, era muito ruim, era muito ruim, era uma sensação horrível, mas com o tempo isso foi melhorando e quando as aulas voltaram foi da mesma forma, as pessoas ficavam rindo muito porque eu não sabia falar bem, não sabia falar direito. O meu estilo era muito diferente, eu era muito americanizada, então era uma razão para eles ficarem me zoando. Só que eu nunca prestei atenção nisso, pra mim eu não me importava muito. Então, assim, deu tudo certo. Com o tempo as pessoas foram acostumando com o meu jeito e foi ficando tudo mais tranquilo. Eu consegui passar do primeiro ano, então eu fiquei muito feliz por causa disso, porque foi muito desafiador, foi muito difícil para mim. O sistema educacional do Brasil é muito diferente do sistema educacional dos Estados Unidos, então eu tive aquele baque que eu já cheguei no ensino médio, mas eu consegui. No segundo ano do ensino médio foi mais tranquilo, eu consegui acompanhar mais, eu já tinha me acostumado com os professores, então foi algo bem mais tranquilo de adaptar. Eu formei no ensino médio em 2011, em 2012 eu iniciei a faculdade de Arquitetura e Urbanismo na Católica, aqui de Goiânia, e eu sou apaixonada pela arquitetura, tudo que envolve arte, design. Por eu ter morado em um país onde tudo era diferente daqui, isso facilitava eu ter um olhar diferente.
Então foi algo que me incentivou a fazer o curso de arquitetura. Eu, ao longo da faculdade, eu sempre quis fazer intercâmbio. Eu olhei a possibilidade de fazer intercâmbio em Portugal, porém eu ia atrasar 6 meses na minha faculdade e na época ia ser muito burocrático para eu conseguir. Então eu optei por fazer um intercâmbio com um prazo menor, que seria entre as minhas férias, de um semestre para o início do outro. Eu optei por fazer um intercâmbio no Canadá de inglês e arquitetura, e nesse intercâmbio eu ia estudar o inglês e também estudar sobre características específicas de arquitetura, sobre a construção canadense e tudo que envolve esse mundo. Eu ia começar a fazer o TCC no ano seguinte. Eu queria uma inspiração e, sem falar a saudade que eu tinha de viver algo novo, eu resolvi sozinha viajar. Conversei com os meus pais e eles toparam, eles acharam legal a ideia e nós corremos para conseguir a renovação do meu passaporte, os vistos que eu precisava, tanto o americano quanto o canadense, porque eu ia para os dois países, mas deu tudo certo. Foi assim, num prazo de 2 meses a gente correu e conseguiu resolver tudo, e eu viajei, fiquei 1 mês e meio fora. Ao chegar no Canadá, eu fiquei assim, apaixonada, gente. Por mais que fazia muito frio, meu Deus, para quem mora em Goiânia, Goiânia faz 20, 30, 40 graus tranquilamente. Quando eu fui para o Canadá, era a época do inverno, então eu saí daqui que era 30, 36 graus e cheguei lá com a temperatura abaixo de zero. Então foi assim uma mudança de clima muito drástica. Mas eu amo o frio, então eu consegui me encaixar super bem nesse contexto. Quando eu cheguei na escola de inglês, tinha uma prova de nível para fazer lá. Eu fiz a prova escrita, tinha prova escrita e tinha a fala. Meu nível era tão avançado que a turma que eles conseguiram me encaixar foi na turma de IELTS, que é uma prova de proficiência que você faz caso você queira trabalhar, você seja de um outro país e você queira trabalhar ou estudar nos Estados Unidos, você tem que fazer essa prova de proficiência e tirar uma nota lá X para conseguir trabalhar ou estudar lá no país. Então, eu fiz esse preparatório do IELTS e, gente, não acho que foi fácil, foi muito difícil, porque fazia assim anos que eu não estudava inglês. Quando eu cheguei lá, eu ficava gaguejando para falar, as pessoas falavam comigo e eu tava entendendo tudo, mas eu ficava meio que calada assim, tava assim, nossa, mas com 2 semanas eu já tava me achando nativa. Ainda mais porque todo mundo ficava falando que eu era nativa, que meu inglês era nativo, então isso facilitou bastante. E com o tempo eu já estava acostumada com o Canadá também, já estava passeando para tudo, qualquer lugar. Foi uma experiência assim maravilhosa, sério, eu amei tudo a respeito. Eu amo a cultura do Canadá. No Canadá a gente vê todos os países vão pro Canadá. As pessoas são muito gente boa. Nossa, demais da conta, educadas, super educadas. Então foi um país que realmente me marcou e eu tenho muita vontade de voltar para lá. Logo após eu ter terminado esse intercâmbio, eu voltei para Goiânia, finalizei minha faculdade, formei em 2017 e comecei a atuar na área, mas eu não era muito satisfeita e estava faltando algo. Eu
surgiu a oportunidade de dar aula, de lecionar. Eu peguei essa oportunidade, na época eram poucas turmas, e eu lecionei por um semestre em uma escola de inglês. A dona gostou de mim e ela me convidou para trabalhar de forma integral lá na escola. E eu gostei tanto da experiência de trabalhar lá por meio período, de pegar algumas turmas, que eu voltei para trabalhar lá de forma integral, e é o que eu faço hoje. Eu me encontrei no inglês, eu sou muito feliz, muito satisfeita profissionalmente, e quero muito que eu consiga ajudar as pessoas a realizar esse sonho de aprender, tanto como eu consegui aprender, e ver outras pessoas também nesse trajeto para conseguir aprender o inglês. Então, por aqui a gente vai ter muita coisa legal. Eu vou falar muito sobre as experiências que eu tive nos Estados Unidos, no Canadá. Também vou falar sobre a diferença entre culturas aqui do Brasil para o exterior. Então, se você tem vontade de morar fora ou passear, vem aqui pro meu canal e assiste alguns vídeos que eu vou falar bastante sobre lá. Eu também gostaria de agradecer a todos vocês que assistiram esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouco mais sobre a minha trajetória. E também não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para que toda vez que tem um vídeo novo vocês recebam uma notificação. Não esqueça também de deixar qualquer dúvida que vocês tiverem, sugestões de assuntos também nos comentários. Eu vou estar lendo e respondendo. E não esqueça de me seguir no Instagram também. No Instagram eu acabo postando muita dica rápida e fotos sobre os Estados Unidos, o Canadá. Então vai lá para vocês darem uma olhadinha e ficar mais perto de mim. Então, muito obrigada e até a próxima. Bye!